Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser muito rápido aqui, mas muito objetivo, porque eu não tenho muito tempo. Quero deixar uma palavra para a tua vida aqui, que está em 1 Reis 12. A Bíblia diz assim: Roboão foi assim quem? Onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Roboão, filho de Nebate, estava no Egito, para onde tinha fugido o rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: o teu pai colocou sobre nós um trabalho árduo e este jugo pesado. Mas diminui, e nós te serviremos. Roboão respondeu: volte daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que tinham servido seu pai, Salomão, durante a vida: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se fores hoje um servo bom para este povo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre te servirão. Roboão, contudo, rejeitou o conselho dos anciões das autoridades de Israel, que tinham dado, e consultou os mais jovens, que haviam crescido com ele. Perguntou: que conselho vocês me dão? Como vocês devem responder a este povo, que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os mais jovens que tinham crescido com ele responderam: este povo que dizem: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, diz para eles: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. O meu pai castigou vocês com um simples chicote, eu castigarei com chicotes pontiagudo. Irmãos, vou ser rápido e objetivo. Olha que palavra tremenda. A Bíblia diz que Roboão, ele vai reinar no lugar de Salomão. Salomão tinha morrido, e como Deus tinha prometido para Davi, Deus falou: Davi, sempre terá um descendente seu no trono. Essa é a aliança que eu farei com você. Aí você vai ver que sempre vai ter um descendente de Davi no trono. Veio Davi, veio Salomão, veio Roboão, e assim por diante. Aí você vai ver que, como prometido, aí a palavra do Senhor afirma que no momento que Salomão morre, a Bíblia diz que quem vai reinar no seu lugar é seu filho Roboão. Roboão, ele vai reinar. Só que a palavra do Senhor diz que no momento que Roboão está reinando, a Bíblia diz que Jeroboão, ele vai retornar do Egito. Por que Jeroboão tinha fugido para o Egito? Porque todos nós sabemos que Jeroboão, ele tinha fugido de Salomão, porque Salomão queria matar ele, quando Deus falou na boca do profeta Aias, dizendo que o reinado de Salomão ia ser passado para Jeroboão, mais da metade, ou seja, ele ficou apenas com uma tribo. Aí você vai ver que Deus tirou mais do reinado de Salomão e entregou a Jeroboão. Então por esse motivo Salomão queria matar ele. Aí você vai ver que Jeroboão, ele foge para o Egito. Aí quando ele fica sabendo que Salomão morre, ele retorna. Ele esperou a poeira baixar. Aí ele vai voltar, e quando ele volta ele vai ter consciência que quem está reinando agora é o seu filho. Aí você vai ver que por esse motivo ele volta. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que negócio interessante isso aqui, presta atenção. A Bíblia diz que quando o povo teve consciência que quem estava reinando agora era Roboão, o povo vai fazer um pedido para o rei. Eles vão falar assim: ó, Roboão, seu pai Salomão colocou um jugo pesado em nós, diminui. Roboão falou assim: volte daqui a 3 dias e eu te darei a resposta. Por que ele pediu um período de 3 dias? Porque primeiro, todo rei naquela época tinha um conselheiro. Então o rei sempre pedia conselho para os seus conselheiros. Por isso que ele falou assim: eu não vou dar resposta imediata para vocês, eu vou pedir conselho para meus conselheiros, e depois eu te darei a resposta. Você vai ver que ele vai pedir conselho para os anciões que tinham servido seu pai, Salomão. Então perceba um detalhe, ele foi consultar primeiro os anciões que tinham servido seu pai, homens experientes. Aí ele falou assim: que conselho vocês me dão? Porque esse povo está pedindo para mim diminuir a carga que meu pai colocou. Os anciões falaram assim: ó, se você der uma resposta favorável, esse povo vai estar do seu lado. Se você agradar esse povo, se você tirar, eles vão estar com você, Roboão. Só que a Bíblia diz que o Roboão, em vez de ouvir os mais velhos, ele rejeita esse conselho dos mais velhos e vai pedir uma outra opinião para os mais jovens, pessoas que tinham crescido com ele. Perceba o detalhe: quando ele pediu conselho para os mais jovens vão falar assim: peraí, esse povo está falando para a gente, para o seu pai, para diminuir a tarefa que o seu pai colocou sobre eles? Não diminui, aumenta a tarefa, castiga eles ainda mais. Percebe-se um detalhe: Roboão teve 2 opções, 2 tipos de conselho foi dado. Primeiro, o dos anciões era favorável ao povo. O dos mais jovens era para trazer o quê? Uma tarefa ardua sobre o povo. Agora uma coisa que eu quero que você entenda, olha que negócio tremendo. O conselho dos mais velhos, dos anciões, ia trazer o quê para ele? Uma paz no reinado. O conselho dos mais jovens foi para trazer um conflito no reinado. Porque percebe-se, os anciões que deu o conselho favorável era para trazer o povo para ficar junto dele. Agora o conselho dos mais jovens era para fazer o quê? Um conflito. Qual o tipo de conselho você está ouvindo? O conselho que vai trazer paz para você? Ou é o conselho que está destruindo a sua alma?
Filho, tem conselhos que você ouve aí que não é para edificar você, para destruir você. Que tipo de conselho você tem ouvido? Pode perceber, ele teve 2 tipos de conselho ali, como uma sugestão. Primeiro, os anciões. Ele rejeita o conselho dos anciões e vai dar credibilidade para os mais jovens. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala de anciões, a Bíblia está relatando de pessoas mais velhas, pessoas que têm maturidade. Só que em vez de ele dar ouvido para as pessoas de maturidade, que tinha servido seu pai, pessoas experientes, não, ele vai dar ouvido para os mais jovens, pessoas inexperientes, pessoas que não tinham nada, não sabia nem o que era reino. Olha que tremendo, filho. Olha que negócio interessante. Ele rejeitou o conselho dos mais velhos e deu ouvido para os mais jovens. E pelo fato de dar ouvido para o conselho dos jovens, acabou causando reboliço no reinado dele. Filho, aprenda a dar ouvido para pessoas experientes. Os mais jovens, filho, é pessoas imaturas, não tem maturidade, não tem experiências, filho. Eita glória! Eu vou falar, Jesus. Olha que negócio tremendo. Pode perceber, olha que forte isso, irmão. Eu falei, peraí. Ele teve 2 tipos de opção. Só que percebe, os mais velhos falaram, a gente serviu seu pai. A gente sabe do que a gente está falando, nós serviu seu pai. Nós era conselheiro do rei, do seu pai. Dá ouvido para nós. Só que em vez de ele ouvir os experientes, deu ouvido para os mais jovens que tinha crescido com ele, só porque era amigo. Agora o conselho dos amigos dele ia trazer conflito para o reinado. Filho, amigo de verdade jamais vai te dar um conselho para arruinar a sua vida. Jamais. Eita glória. Então antes de você, para pensar numa coisa que eu vou te falar aqui. As pessoas que falam que é teu amigo, te dá conselho, quando você ouvir um conselho para destruir você, não é seu amigo, porque jamais o amigo vai te dar um conselho, filho, para destruir você. A Bíblia diz que um conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver, rapaz. Eita glória, aleluia. Olha que negócio tremendo. Aí você vai ver que o conselho que ele ouve ali era o conselho dos mais jovens. E os mais jovens falaram, aumenta, castiga esse povo. Os mais jovens não tinham misericórdia. Por quê? Era gente que não tinha experiência, filho. Aí a Bíblia diz que vai causar um reboliço. Você vai ver que vai causar uma batalha ali. Tanto é, você vai ver que a Bíblia diz que o povo de Judá ia guerrear com o povo de Israel, ia ter uma batalha. Só que a Bíblia diz que Deus teve que intervir. Olha o que Deus falou lá no versículo 22, 1 Reis 22, a Bíblia diz assim, no versículo 21 e 22, quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate da tribo de Judá e de Benjamim para guerrear contra a tribo de Israel e recuperar o reino. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e as tribos de Benjamim, o restante do povo, assim diz o Senhor, não saia à guerra com seus irmãos, volte para casa, todos vocês, porque foi eu que fiz isso. Olha que tremendo, segura isso aqui, eu vou finalizar. Quando a Bíblia diz que Jeroboão, ele reuniu mais de 180 homens para lutar contra Jeroboão, contra o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus falou assim, não lute contra os seus irmãos. Deus não queria ver a guerra. Deus não queria ver conflito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, filho. Deus não habita onde tem confusão. Deus quer que você evite a contenda. Deus quer que você evite o conflito. Oh glória. Filho, eita, eu vou falar. A Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de confusão. Por isso que Deus falou assim, não briga. Não entre em combate com seus irmãos. Não é para guerrear. Não é para vocês se opor um contra o outro. Deus não se agrada, filho, quando você fica se colocando contra o seu irmão, fofocando, caluniando, brigando. Deus não se agrada disso, rapaz. A Bíblia diz que o Senhor é Deus de paz. Deus quer paz, filho. Deus não quer conflito. Oh glória, aleluia. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor só habita quando tem união, porque a Bíblia diz, bom e agradável quando os irmãos estão em união. Oh glória, aleluia, Jesus. Olha que negócio tremendo, irmão. Isso aqui é muito forte. Pode perceber. Agora você fala, peraí, Deus falou assim, foi eu que fiz isso. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha dito que ia humilhar a dinastia de Davi. Por quê? Porque você vai ver que Salomão foi desobediente. E Deus tinha avisado, se você desobedecer, eu vou humilhar a descendência de Davi. Foi por esse motivo que Deus, ele permitiu isso. Só que o interessante, você vai ver que Deus falou assim, não saiam na guerra. Vai cada um para a tua casa. E a Bíblia diz que não houve batalha. Deram ouvido para a palavra de Deus e cada um retrocedeu. Filho, dá ouvido quando Deus fala. Dá ouvido para a palavra. Deus não quer que você entre em conflito. Deus quer que você evita certas situações. Evita. Deus quer que você evita. Não fica na rodinha de fofoca. Não fica caluniando. Não fica, filho, contra o seu irmão. Não fica, filho. Deus não se agrada disso. Quem quer que você destrói é o diabo, filho. Quem quer conflito é o diabo. Deus quer paz. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Vou parar por aqui.